Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como ele estava na barca. Havia ainda outras barcas que caminharam com eles. Começou então a soprar uma ventania muito forte. As ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás da barca, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram: Mestre, estamos morrendo e tu não te importas? Jesus se levantou, ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Jesus então perguntou aos discípulos: por que vocês são tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: mas quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meus amados irmãos e irmãs sentados. Vamos a outra margem. As leituras hoje nos levam a meditar uma realidade nossa, que é a existência como uma travessia. Não uma permanência. Pelas necessidades nossas, pelos projetos da própria sociedade, a gente não apenas é sedentário, mas também nós buscamos muito coisas que nos façam sentir a sensação de que permanecemos. Mesmo as coisas que com direito nós temos. D. Helder Câmara dizia: uma vez que a gente tem cabelo e temos pés, temos direito a um teto e um chão. Senão não podemos nos abrigar, nem podemos andar. Fazem parte das realidades da dignidade humana. Mas ver a vida como uma travessia que significa uma caminhada que é dinâmica, onde muito mais do que permanecer, concentrar-se, nós caminhamos no novo, em conquistas a nível pessoal, a nível da relação com Deus, a nível da relação com os outros. Por sermos caminhada e travessia, nós seguimos em frente, mesmo quando os obstáculos nessa travessia aparecem, mas é sempre em frente. Mas a vida é assim, a realidade é assim. Nem precisa dizer isso, que é tão... a gente nasce e morre, né? Então, há um tempo, que não é um tempo marcado, que pode ser até de 1 minuto. Uma criança que nasce, que falece. Mas há, sim, um gerar por Deus, através do amor dos nossos pais, para sermos nesse mundo uma caminhada pessoal, comunitária, levando outros. São Paulo falava muito isso: suportai-vos uns aos outros, né? Só que a gente às vezes tem a palavra suportar como aguentar, né? E a palavra latina suportar é você trazer o outro na caminhada com você, é conduzir o outro, você com os outros.
Quando a gente era nômade, né, lá nos grandes passados da humanidade, a caravana, a experiência de estar sempre construindo e reconstruindo, né? Que nós podemos ter numa sociedade como a nossa, desde que a gente parta dessa experiência que Deus nos apresenta. Nós estamos numa travessia, nós não estamos aqui num ponto que vamos permanecer. Graças a Deus que a gente não permanece. Graças a Deus que chega um momento a gente morre. Não só porque vamos dar espaço para outros, isso é muito pouco. É porque nós somos pessoas de travessia, de caminhada. Nascemos do coração de Deus para voltar ao coração de Deus. Por isso, nosso Senhor hoje no Evangelho nos apresenta essa proposta dele para que a nossa travessia ela tenha um sentido realizador nosso e também para os demais, com a voz de Jesus dizendo para nós: vamos para outra margem. Que nessa caminhada, que nessa travessia, Jesus seja aquele que nos conduz no caminho, verdade e vida, que Ele seja a margem boa que faz o caminho da gente ter maturidade humana, pessoal e comunitária a partir de fé, da fé. A primeira leitura, uma leitura assim, bastante forte da parte de Deus, porque Jó experimentou toda uma benfeitoria da vida, estava tudo certo na vida dele, de repente fica tudo ruim, mas muito ruim mesmo. Não só perde as pessoas, as coisas, perde inclusive a sua saúde. E os amigos chegam perto dele e começam a dizer: mas você, o que houve com você? Foi alguém que errou na tua vida? Ou você errou? Você está pagando por quem? E há um momento que, obviamente, Jó olha para Deus e diz: Senhor, mas o que é isso? A grande angústia de toda a humanidade, em todas as religiões, está no livro de Jó. Por que o inocente sofre? Por que há sofrimento no mundo? Por que o justo, o bom... Quantas vezes eu ouço as pessoas dizerem assim: pois é, tanta gente que é traste no mundo, olha aquela pessoa que era tão boníssima, faleceu de Covid, faleceu disso, daquilo, outro. E Deus responde no meio dessa tempestade de vida de Jó, diz assim: olha lá, o mar é isso que vocês acham que é inconcebível, sobretudo na mentalidade antiga. Eu criei o mar e dei a eles limites e horizontes. O que você precisa é não ter medo da tempestade. Eu estou com você, eu sou teu socorro. Agora, na travessia, na caminhada, isso nosso Senhor nos fala hoje, né? Nós não podemos ser inseguros. A fé deveria caminhar conosco de uma maneira em que, mesmo que as turbulências aconteçam, a gente não perde, não perde o chão, porque às vezes balança demais mesmo. A gente fica, mas a gente não perde a companhia, que é a companhia profunda na nossa travessia, que é o próprio Deus, que nos manda e que nos diz em Cristo: é por esse caminho, é por essa margem que a gente chega a tudo que se cala, a tudo que silencia, um dia na eternidade. Porque vocês são tão medrosos, ou seja, porque nós somos tão inseguros, vós não tendes fé? Bem, nessa travessia, nosso Senhor sabe que nós somos assim. Ele mesmo na cruz resume todo o grito nosso, né? Pai, por que me abandona? Por que me abandonaste? Mas não é um grito de desesperança não, hein? Porque primeiramente ele
fala Pai. Ele não perde a confiança e a entrega a Deus. Pai. Ele não fala para a revolta. Ele fala para quem ele sabe que confia e que tem certeza que não engana. Seu amor não engana. Pai, por que me abandonastes? Por que sinto essa situação assim? Isso é o problema todos nós, que nós vamos passar na vida. Mas nessa travessia, o Senhor está junto. Parece que às vezes, talvez seja digamos, esse o lamento de Jesus aos seus discípulos e a nós. Parece que a presença de Deus não nos basta, né? Parece que as nossas inseguranças precisam muito mais do que a presença, precisam sempre de um chão mágico, né? Que nos faça voar essa realidade como alguém de uma imaturidade fantasiosa. Não, nenhum momento. O bonito da Bíblia, em outras religiões eu não sei como pensa assim, nem quero falar. Quando eu digo religiões não cristãs, de qualquer matiz no mundo inteiro. Mas quando a gente vê a Bíblia, a gente vê que a Bíblia nos coloca muito uma experiência de Deus, mas dentro de uma história humana, sem nos tirar da nossa realidade contraditória, de pecadores, ao mesmo tempo de provisórios, de limites que nós temos com as coisas, com a temperatura, com doença, com a ingratidão, enfim, com a opção de coisas. E Deus o tempo inteiro é aquele que diz, estou junto. Será que para nós é pouco Deus estar junto? Não é, né? Não pode ser. E é isso que Jesus mostra na cruz. Quando ele diz, a ti entrego o meu espírito, depois daquele clamor. E ele se entrega e falece. E a ressurreição é o maior sinal de que Deus nunca nos deixa de mão. Está sempre muito junto de nós. Mas quantas vezes a mão do médico na nossa mão é aquela mão que aquece, mas nem sempre pode dar todo o sucesso que esperamos. Uma das coisas bonitas que eu vi pelos jornais, na televisão, nesse período aí desses meses de Covid, foi uma brasileira que percebeu que no CTI, aquelas pessoas que estavam entubadas ali, não só com aquele sistema, mas vivendo uma solidão muito grande, ela percebeu que se a gente pegasse uma luva, enchesse de água morna, apertasse, colocasse na mão do doente, ele sentia o calor de uma presença. Uma brasileira criou isso. É isso que Deus faz através do Espírito Santo e de Jesus entre nós. Ele dá o calor, a luva do seu corpo, do seu amor, aquecendo nessa travessia em que muitas vezes vamos gritar, estamos inseguros. A turbulência não nos dá para perceber nem que Ele está junto na barca, né? Ali junto conosco. Que nesse momento nós possamos abrir os corações e com muita humildade, como São Pedro, né? Me perdoe, afasta de mim porque eu sou apenas um pecador. E Jesus pega a gente na mão, porque Ele sabe que nós somos assim. O importante é que nessa travessia da vida, mesmo sendo dúbios, muitas vezes pelos problemas que acontecem, que a gente não esqueça, que a fé nos dê as orações, essa profunda marca na alma e no coração da gente, no afeto. Tempestade, sim, mas o Senhor está sempre junto. Solidão de Deus nunca teremos. Está sempre junto. Amém.